Você sabe o que é arquétipo? Oi, eu sou Pedro Venturini e nesse vídeo eu vim te falar tudo o que você precisa saber para ativar algum arquétipo e ter mais conhecimento sobre, antes de ativar algum. Arquétipos são padrões universais de comportamento e emoção, e o que isso afeta em nossa vida e como a gente pode usar para que consiga evoluir na nossa vida como mente e também nas nossas áreas. Enfim, arquétipos são imagens, símbolos, ou seja, pode ser animais ou pessoas, até mesmo amizades. Eu vou começar a falar por partes, porque esse vídeo vai ficar meio longo. Então eu vou acabar separando para que fique mais claro e que consiga entender com mais facilidade. Vamos primeiro começar com arquétipos de amizade. Sabe quando você está com aquela amizade e você sempre está tendo aquele contato, sabe, vendo todo dia, principalmente quando está na escola, na faculdade, ou até mesmo no meio de trabalho, e que você pega e acaba absorvendo aqueles comportamentos ou até mesmo falas, gírias, o jeito da pessoa de falar que você está se relacionando, sabe, tendo contato todos os dias. Então, isso só é arquétipo, porque aquela pessoa é arquétipo, tudo é arquétipo. Símbolo, pessoas, animais, amizades, tudo. Ou seja, você absorve a energia, o comportamento e a emoção daquela pessoa, daquele animal, tudo, né? Então, quando você anda muito contato, né, tem muito contato com alguma pessoa próxima, vê todo dia, quanto mais você vai ver, você vai mais absorver a energia dela, de forma que você absorve o comportamento e a emoção dela. Então, se é uma pessoa muito estressada, você vai começar a ser mais estressado, reclamar mais que nem a pessoa. Você vai meio que adaptar e absorver aquele comportamento e aquela emoção que a pessoa sente também, né? Então, isso é arquétipo, de você absorver o comportamento e emoção das pessoas. Outro ponto são os arquétipos de animais. Arquétipos de animais é muito conhecido e muito utilizado inconscientemente. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é quando a minha irmã, a gente foi para uma praia, né? A gente viajou para a praia e a minha irmã, ela ganhou um quadro de coruja do meu padrasto, né? A coruja é um animal, ou seja, um arquétipo. E a minha irmã, quando ela pegou e ganhou do meu padrasto, ela colocou bem na frente da cama dela, no quarto dela. Então, toda vez que ela estava no quarto dela, deitada na cama, o quadro da coruja estava bem de frente. Então, ela sempre tinha contato com aquela energia, contato com aquela imagem. Então, esse é um exemplo muito simples e que dá para ver que realmente o arquétipo, sem que a pessoa tenha consciência, né, tem conhecimento daquilo, ainda assim afeta a nossa energia, nosso campo magnético, na qual a gente consegue compreender e absorver as emoções e o comportamento daquele animal, no caso, nesse relato. Então, a minha irmã teve muito contato com aquela energia, né, com o arquétipo da coruja. Ou seja, ela absorveu tanto o lado luz quanto o lado sombra, porque os arquétipos têm polaridade, o lado luz e o lado sombra. Então, assim, ela absorveu. E um do lado sombra da coruja é insônia, porque o arquétipo da coruja, o animal em si, a coruja está sempre atenta, né? Está sempre observando em volta dela, sempre atenta a todo instante. Então, traz esse lado da insônia, porque o arquétipo em si, a coruja não dorme fácil assim, não. Porque ela está sempre atenta, está sempre acordada, está sempre disposta, percebendo tudo de forma 360, né? Porque é até por isso que a coruja consegue girar a cabeça com muita facilidade e dar a volta toda, né? 360. Então, assim, isso é um exemplo muito claro que ela começou a ter muito insônia. E até minha irmã, ela pegou e falou assim, nossa, essa coruja tá me dando insônia. E é exatamente isso, porque é o arquétipo da coruja e traz essa polaridade negativa, né? Que é o lado sombra. Então, assim, os arquétipos, por mais que a pessoa não tenha conhecimento, afeta a nossa energia, afeta no nas nossas áreas sociais. Só que, além desse lado negativo, obviamente o arquétipo da coruja também tem o seu lado bom, a polaridade boa. Ou seja, que é o lado bom da coruja, que é a inteligência, é observadora, então a minha irmã, obviamente, vai conseguir observar mais as pessoas, as atitudes das pessoas, sempre ver se é uma pessoa confiável ou não. Então tem sempre esse ponto, sabe? Porque todo arquétipo tem um lado bom e um lado ruim. Então é bom quando você vai ativar algum arquétipo, ter contato com aquela energia, você ativa algum arquétipo que realmente que o lado luz não seja, o lado luz e sombra não seja tão extremista. Então, por exemplo, tem alguns arquétipos, como o da Cleópatra, vai. A Cleópatra em si, ela é uma pessoa que se impõe, ela é muito elemento ar, né? Então, assim, ela é racional, ela fala o que pensa, ela quer as coisas do jeito dela, as pessoas fazem as coisas do jeito dela. Então, assim, traz esse lado de estresse, um certo egocentrismo. Então, as pessoas que têm contato com essa energia da Cleópatra, quando a pessoa já é muito estressada, quando ativa esse arquétipo,
vai aflorar mais ainda esse estresse. A pessoa vai ser mais estressada, vai ser mais arrogante, vai querer mais coisas do jeito dela. Então é bom quando a pessoa vai ativar um arquétipo, sempre busca meio que neutralizar e equilibrar aquele arquétipo, ou seja, com outro, ou até mesmo buscar o melhor na qual você consiga se adaptar e equilibrar sem que te prejudique de uma certa maneira. Então, o lado luz e o lado sombra são exatamente criados para que você consiga absorver aquela energia ao todo, né? Porque não é criado, você absorve de qualquer forma, não importa se você pode absorver seu lado luz, lado sombra. Pode com a lei da disposição, né? Que é uma maneira muito boa, na qual usei bastante tempo. Além disso, tem outros arquétipos que também são muito reconhecidos, né? Que são o arquétipo da Pantera Negra, que ultimamente está muito mais famoso, não tanto quanto antes, porque antes não era tão reconhecido. Então tem o arquétipo da Pantera Negra, tem o arquétipo do tigre, da onça, de vários animais. Todos os animais possíveis são arquétipos, porque tudo é arquétipo, que nem eu havia falado. Mas os mais conhecidos assim de animais são o cavalo, tem também o da águia, que é muito bom também. Tem o arquétipo do touro, da onça. Então tem vários arquétipos que a gente pode absorver a energia deles para que consiga melhorar a nossa vida por meio daquela energia, daquela imposição, daquela polaridade que o arquétipo do animal traz na nossa vida, aquela energia que vai trazer para nossa vida. E também tem arquétipos que são de personagens. É muito reconhecido como a Jessica Rabbit, que é aquela moça do batom vermelho, com cabelo ruivo, com aquele vestido vermelho, é muito reconhecido. Tem até arquétipo de famosos, como a Marilyn Monroe, que é muito famoso também, ainda mais repercutiu pela polaridade dele negativa, né, o lado sombra. Então, assim, tem muitos arquétipos de personagens e famosos que é muito conhecido, muito famoso. Principalmente arquétipos como Cleópatra, Sereia, são muito famosos, como Lobo, Mago, Pantera Negra. Então, são muitos arquétipos que é muito conhecido, assim, no meio das pessoas que já têm conhecimento de arquétipo, e que são muito famosos por serem bons e que realmente acrescenta e muda a nossa vida, muda a nossa energia. E que é notável essa mudança de energia. Não só como esses, também outros que não são tão conhecidos, como a tartaruga, flamingo, o casal de lobos. Geralmente o casal é muito bom para alguém que quer buscar um relacionamento. Então, assim, tem muitos arquétipos que não são tão conhecidos, mas que realmente fazem efeito também. E isso altera a nossa energia, porque assim, isso é comprovado na psicologia, né? Então, arquétipos são parte do estudo da psicologia, que é de nós adaptarmos nossa mente por meio da vibração e da energia daquele símbolo, daquele personagem, daquele animal, daquela pessoa, porque a nossa mente está sempre moldando, sempre se moldando. Então, quanto mais a gente anda com aquele tipo de pessoa, a gente vai conseguir absorver gírias, comportamento, emoções daquela pessoa. Então, isso é comprovado pela psicologia e é um estudo da psicologia, que são arquétipos. Então, é interessante para você conseguir compreender o motivo daquela mudança de sentimento, de emoção que você está tendo, de comportamento, para você meio que filtrar suas amizades, para você entender quando aquela amizade está te fazendo mal, porque você está absorvendo um comportamento que não seja adaptável, que você não tem interesse naquele comportamento, que realmente você não gosta. Ou até mesmo seus pais fala assim, nossa, por que você está assim? Ou algum familiar, ou algum conhecido fala, nossa, você está muito diferente. E que para você compreender melhor, você se autoconhecer ao ponto de entender o motivo daquela maneira que você está agindo, né? Então é muito interessante você ter conhecimento de arquétipo para entender como sua mente está funcionando naquele momento. Agora, puxando mais para a polaridade dos arquétipos, um exemplo muito simples é o arquétipo da sereia, que é muito visto até mesmo no ícone do Starbucks, né, da marca do Starbucks, é uma sereia. Então dá para perceber o magnetismo do Starbucks, porque todo mundo conhece o Starbucks, todo mundo sabe a marca do Starbucks, entendeu? E muitas pessoas buscam ter interesse naquela marca, não só porque notam a marca, obviamente, mas sim pela energia que aquela marca traz, que é o arquétipo da sereia, que é o magnetismo da sereia, a sedução da sereia. Então, é muito conhecido o arquétipo da sereia pela sedução, pelo magnetismo, pela beleza, pelo amor próprio, pelo autocuidado, né? Que é a polaridade do arquétipo da sereia, como o lado luz, são esses que eu falei, da sedução, do amor próprio, do autocuidado, a pessoa se valoriza mais, né? De forma da aparência, então a pessoa vai se cuidar mais, vai querer, vai querer se embelezar mais, vai querer se cuidar, se valorizar, de certa maneira. E também vai conseguir ter mais aquele magnetismo, chamar a atenção das pessoas, vai receber mais elogios, vai receber mais carinho, né, de uma certa maneira. Então, o arquétipo da sereia é justamente nessa energia, da sedução, do magnetismo, da beleza em si.
E como o lado sombra, né, a polaridade negativa, é a carência, a busca pela validação dos outros, porque o arquétipo da sereia mesmo, ela buscava, na história da sereia, que é muito conhecida, ela pegava e buscava os marinheiros, né, levava para o fundo do mar, fazia o que ela queria e justamente depois voltava para a beira do mar e buscava outros marinheiros. Então ela sempre naquela carência, naquela falta, naquela busca de validação, né? Então o arquétipo da sereia traz muito essa energia. Ele é bom e utilizável para as pessoas que não são assim, pessoas que não são carentes, pessoas que realmente sabe se impor, sabe, consegue falar para a pessoa, para o menino, para a menina que se você realmente gosta da pessoa, sabe, a pessoa que o arquétipo da sereia é ideal para as pessoas que não conseguem demonstrar muitos sentimentos, aquela pessoa tem dificuldade, tem um bloqueio emocional, ou até mesmo não sabe demonstrar muito, porque o arquétipo da sereia é um arquétipo muito emocional, que é o elemento água. A sereia é do elemento água, né? Então traz muito aquele lado emocional, aquele lado emotivo. Então a pessoa que for ativar esse arquétipo vai ficar mais carente, vai ficar mais emotiva, vai querer mais validação. Não no lado extremo. Se você tem a mentalidade que que você não é desse jeito, então vai ativar, mas da maneira que não seja tão extremista. Mas tem pessoa que já é muito carente, muito busca pela validação, vai piorar a situação. Então, assim, por isso que eu falo de ativar arquétipos que realmente são voltados para a sua energia, da maneira que você já é, da maneira que você já sabe como você age, como você é, e para você buscar realmente algum arquétipo que vai te acrescentar, não diminuir ou piorar, né? Porque tem esse lado. Então, os arquétipos têm a polaridade, com o lado luz e o lado sombra. E ele é muito importante para dar um equilíbrio, né? Então, é muito bom você se autoconhecer antes de ativar algum arquétipo, porque isso pode te afetar de uma certa maneira. Porque se você ativar um arquétipo que você já tenha algum lado muito extremista, do lado negativo, então vai piorar. Mas, obviamente, com a lei da exposição, para quem tem conhecimento, para quem tem estudo, é muito fácil ignorar, bloquear o lado sombra, né? Que é só você manter em mente que o lado sombra é muito bom para quem tem conhecimento da exposição, que a pessoa pode simplesmente bloquear o lado sombra, que é pegar e colocar na mente que você vai assumir na sua realidade, que você só vai ativar o lado luz, não o lado sombra. E dessa maneira é muito fácil, porque foi essa maneira que eu consigo ativar meus arquétipos. Quando eu vejo que o lado sombra de algum arquétipo realmente não condiz com a minha personalidade e que vai piorar algum lado meu, se eu sou muito estressado e eu vou ativar algum arquétipo que no lado sombra tem esse lado de mais estresse, então, eu vou ativar com a lei da exposição para que eu bloqueie o lado sombra, né? Então, é muito bom ter esse controle para você realmente se adaptar para que o arquétipo você consiga absorver toda aquela energia positiva, né, do lado luz, que você vai conseguir realmente o que você quer, né? Então, se você não se cuida muito, ativar um arquétipo que você vai se valorizar mais, se cuidar mais, então é muito bom que você ative o lado luz, né? Então aquele arquétipo vai atuar na sua vida de uma maneira muito positiva, né? Então é muito bom você meio que equilibrar esse lado luz e lado sombra. Agora, para finalizar, como você vai ativar esse arquétipo na sua vida? Como ativar algum arquétipo? Muitos ativam da maneira que é você simplesmente ter contato com aquela imagem. Ou seja, você pode simplesmente pegar e baixar no Pinterest alguma imagem daquele arquétipo, daquele animal, né? Então você pode, eu quero ativar o arquétipo da Cleópatra, quero ativar o arquétipo do lobo, ou ativar o arquétipo da coruja. Você vê qual arquétipo que mais combina com você, você adapta, observa o lado luz e o lado sombra, e para você ativar ele, você busca alguma imagem e tem contato. Coloca na sua tela inicial, na sua tela de bloqueio, na tela do WhatsApp, e você vai ter aquele contato com aquela energia, você vai conseguir absorver a energia daquele arquétipo para atuar na sua vida de uma maneira positiva, né? Então, assim, é muito simples ativar algum arquétipo, é só você ter o conhecimento dele e colocar ele na sua vida. Também é muito conhecido de usar subliminais, que são áudios com afirmações. Então, é muito bom que você tenha esse conhecimento também de subliminal. Se você não tiver, não tem problema. Mas são áudios com afirmações e frequências para você conseguir aquele desejo, né? Conseguir alcançar aquele desejo. Então, você quer ativar algum arquétipo? Busque um subliminal, coloca lá no YouTube. Arquétipo subliminal para ativar o arquétipo, aí você coloca o nome do arquétipo, né, que você quer ativar. E você vai conseguir escutar aquele áudio com a frequência e as afirmações que aquele arquétipo traz, e ele vai atuar na sua vida e você vai perceber os resultados de uma maneira muito ampla, né? Então, se você tem algum relato e você também quer conversar, quer falar algum depoimento, ou até mesmo quer pedir alguma opinião de algum arquétipo, pode deixar nos comentários, que eu estarei respondendo e também vou ficar olhando.
Então, caso você tenha alguma dúvida de mais alguma coisa, é só deixar nos comentários que eu irei responder todos. É isso. Tchau.